Segundo a Folha de São Paulo e o site UOL, Pazuello admite que sabia de problemas com oxigênio em Manaus desde 8 de janeiro. Mortes por asfixia em Manaus começaram a ser relatadas cerca de uma semana depois. O general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, admitiu nesta segunda-feira, 18, que soube da possibilidade de falta de oxigênio no Amazonas no dia 8 de janeiro, uma semana antes do dia mais grave de mortes por asfixia em leitos do estado. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta do White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse este problema, disse Pazuello em uma entrevista coletiva em que respondeu perguntas de apenas 4 jornalistas. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado como para nós. Até então, o assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa, afirmou o general. Pazuello disse que a velocidade de internações aumentou muito e que o consumo triplicou, quadruplicou, quintuplicou e a empresa não deu conta da demanda. A Folha entrou no sábado, dia 16, mostrou no sábado, dia 16, que Pazuello havia sido avisado sobre a escassez crítica de oxigênio em Manaus por integrantes do governo do Amazonas, pela empresa que fornece o produto e até mesmo por uma cunhada sua que tinha um familiar sem oxigênio para passar o dia, mas ignorou os alertas. O general da Ativa também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas. No domingo, a PGR, Procuradoria-Geral da República, deu 15 dias para o ministro explicar por que não agiu para garantir o fornecimento de oxigênio aos hospitais de Manaus. Aviões da Força Aérea Brasileira começaram a transportar cilindros de oxigênio a Manaus no dia 8, mas em quantidades bem inferiores à necessária. O colapso se manifestou de forma mais notória 6 dias depois em diferentes unidades de saúde. Pacientes com Covid-19 morreram asfixiados diante do esgotamento do oxigênio. O consumo diário de oxigênio chegou a 70 mil metros cúbicos por dia, o triplo da capacidade de produção da White Martins, segundo a empresa. Na primeira onda da pandemia em Manaus, entre abril e maio, o pico foi de 30 mil metros cúbicos. O caos se instaurou. Os relatos de mortes de pacientes sem ar e o medo de novas mortes em série levaram o governo de Jair Bolsonaro a agir para tentar garantir a chegada de oxigênio e a sobrevivência de pessoas nos hospitais. Bolsonaro tem sido cobrado pelo fracasso da atuação do governo no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A coletiva desta segunda-feira, com o ministro diante das câmeras, seguiu o roteiro que aliados do presidente vinham seguindo no fim de semana. Enumerar ações do governo federal para afastar do Palácio do Planalto as acusações de omissão. Para legitimar sua fala, Pazuello foi à entrevista acompanhado do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. O governador disse que, preocupado com o aumento de casos de síndromes respiratórias agudas, que historicamente crescem em fevereiro no estado, mas não poupou elogios a Bolsonaro e Pazuello. Em nome do povo do Amazonas, muito obrigado pelo seu empenho e de toda a sua equipe, disse o governador
em uma fala inicial, mas sem responder a perguntas de jornalistas. Apesar de toda a crise sanitária, Pazuello afirmou que a nossa guerra é a guerra contra as pessoas que estão manipulando o nosso país há muitos anos. O general disse que a situação que Manaus está vivendo hoje pode se replicar em outras regiões do país, como o Norte e o Nordeste, em breve, e no Centro-Sul, com a proximidade do inverno. Por isso estamos tão ávidos por receber a vacina, distribuir e vacinar a população brasileira, afirmou. Citando dificuldades com o fuso horário, o ministro não deu previsão de data para trazer da Índia o lote de vacinas contra a Covid-19. Na manhã desta segunda, Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Prabhu. O fuso horário é muito complicado. Estamos recebendo a sinalização de que isso deverá ser resolvido nos próximos dias desta semana, afirmou Pazuello. O ministro da Saúde também minimizou o atraso na entrega de lotes da vacina a alguns estados nesta segunda-feira. Aquilo que era planejado até às 8 horas para ser executado durante o dia está sendo encurtado para atender o pedido dos governadores. Isso você imagina a mudança da logística para 26 estados num país continental como o Brasil, disse Pazuello. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? As mortes no estado do Amazonas têm a ver com a falta de preocupação do ministro? Ou ele não tem culpa alguma sobre isso? E a culpa do Bolsonaro? Bolsonaro tem algo a ver ou não? Qual a sua opinião? Volta lá nos comentários do Facebook, Instagram, Twitter, no local de onde você acessou essa matéria. Volta correndo lá e deixe sua opinião que eu vou lá ler agora. Daqui a pouco eu volto com uma nova matéria através da sua opinião nos comentários de onde você clicou nessa matéria. Não esqueça, compartilhe para que seus amigos também vejam e possam deixar suas opiniões.